Olá a todos, sejam muito bem-vindos de volta ao podcast da Hillsong Network e eu hoje tenho o privilégio, o prazer de estar com o pastor Costa Neto, diretamente do Brasil, pastor de uma das igrejas mais influentes no Brasil, a Igreja Videira, também da rede Igreja 360 e um pastor com décadas de legado de igreja, de construção de igreja, de influência. Então hoje para mim é um prazer e um privilégio enorme estar consigo. Muito bem-vindo. Ei, Francisco, obrigado. Que prazer estar por aqui, viu? Feliz demais. E estamos aqui. Vamos que vamos. Bora. Nós estamos aqui por ocasião da Casa Aberta da Hillsong Portugal, onde o pastor Costa também vai estar a falar. E é um prazer enorme estarmos aqui juntos. E aproveitava para começar por aí, começar por falar um pouco deste contexto em que nós estamos, da Hillsong Network, da Casa Aberta. Sei que o pastor também tem a Igreja 360, uma rede de igrejas. Nós estamos a falar para pastores e líderes. Qual é que é, a seu ver, a importância de os pastores estarem ligados a algo que os inspira, ligados a algo que lhes dá relacionamentos de vida? Qual é o poder das ligações certas para um pastor? Francisco, muito boa a sua pergunta. É um terreno perigoso quando você começa a se isolar. E aí tem algumas, né? Sim, o isolamento, ele mostra algumas coisas. Eu já sei de tudo. Uau! Assim, para que eu vou conversar com as pessoas se eu já sei de tudo? A minha igreja é melhor, ou pode ser que não seja especificamente a pessoa diga isso. Assim, mas por que eu vou? Assim, outro, eu já estou num nível de ensinar, eu não estou no nível de aprender. Então, sim, é o terreno perigoso, pode ser uma demonstração de algumas características não saudáveis de um líder. Estar aqui é muito bom simplesmente pelo fato de você estar convivendo com pessoas que estão fazendo melhor, tem experiência em algumas áreas que você diz assim, poxa vida, eu preciso aprender, preciso sentar com essa pessoa, preciso ver o que é que eles estão fazendo. O que está sendo discutido? Então, quando você vem para um evento desse, você começa a ver o que está sendo discutido no mundo. Né? Outra é conexões, fazer boas conexões. E eu acredito que para um líder, Francisco, sentar para aprender é necessário sempre. Fantástico. Nós não nascemos para o isolamento, a gente precisa de gente. Então, Casa Aberta é esse terreno onde a gente aprende com quem já está fazendo, está na sua frente, tem mais experiência, você faz boas amizades, você vê o que é que está discutindo e você celebra o que está acontecendo com a igreja ao redor do mundo. Fantástico. A igreja ela está viva, ela está avivada, ela está crescendo, ela está expandindo. Então, é muito bom a gente estar num lugar desse para celebrar o que a igreja está vivendo. Fantástico. Eu adoro a forma como terminou a sua resposta falando de igreja, porque era algo que eu queria falar consigo também, que é algo que o pastor Mário sempre elogiou em si, que eu tenho observado no seu ministério, que é a centralidade da igreja, o amor pela igreja. Fala-nos um pouco sobre isso, sobre o seu amor pela igreja, a centralidade da igreja na sua vida. Eu amo, se tem uma mensagem no meu coração, a igreja, Francisco, eu digo que não sei se é essa a sua pergunta, né? Assim, o amor, a paixão que eu tenho pela igreja, é isso mesmo, né? Eu digo que eu devo duas coisas a Deus. Eu devo Jesus Cristo, Amém. O fato de ele ter morrido por mim naquela cruz, e eu devo Jesus Cristo. Mas a outra coisa eu devo à igreja. Fantástico. Então, meus avós, né? Depois meus pais, depois eu e meus irmãos, hoje os meus filhos, já estou experimentando os meus netos na igreja. Fantástico. Então, eu devo à igreja, devo à igreja as boas amizades, eu devo à igreja o meu crescimento com Deus, eu devo à igreja como construir meu casamento, minha família, eu devo à igreja educação. Ela me ajudou na educação dos filhos. Então, assim, a igreja é minha paixão. Fantástico. Eu brinco dizendo que lá em casa a gente toma café falando de igreja, almoça falando de igreja e briga. Briga por causa da igreja e faz as pazes dentro da igreja. Então, assim, minha paixão pela igreja.
eu acredito, não é? Efésios capítulo 3, verso 10, diz assim, Amém. pela igreja, a multiforme sabedoria de Amém. Deus Amém. será manifesta. Amém. Então, aonde tem a igreja, onde a igreja se estabelece, o reino de Deus é estabelecido, Amém. aquela comunidade muda, as pessoas mudam, né? Jesus é anunciado, o evangelho é anunciado. Então, assim, eu tenho uma paixão pela igreja e eu vejo que esse é o nosso maior investimento, né? Da igreja local, da igreja de Jesus, cooperar com Jesus Cristo, com essa igreja que é dele. Fantástico. E eu creio que essa é uma das mensagens da sua vida. E que está a marcar a geração próxima de pastores que o segue. E eu creio que na minha geração há esta tensão, talvez, entre a igreja e outros ministérios ou outros movimentos. O que é que diria assim a pastores e líderes que nos estão a ouvir, que vêm de uma geração com 30 anos, 20 anos, onde há esta tensão ideológica, esta tensão conceptual entre a centralidade da igreja ou de outros movimentos. O que é que diria à próxima geração sobre isso? Eu vejo que tem duas vertentes, né, o Francisco. Uma é as péssimas experiências. Certo. E aqui a gente conversa, não porque nós somos os melhores ou somos perfeitos, mas há um erro em cima de erro de líderes. E aí as pessoas, ao olhar essas más experiências, essas experiências negativas, então definem que a igreja é isso. Certo. A igreja é esse lugar, eu não confio na igreja, a igreja não presta, líder, eu não confio no líder. E aí tem esse movimento pelas péssimas experiências, então definem a igreja desse jeito. Certo. As igrejas que elas não se reinventaram. Não é? Eu acredito que a igreja hoje que cresce é aquela igreja que conseguiu permanecer na essência. Top. A palavra de Deus, a salvação em Cristo, a centralidade, não é, de Jesus Cristo, o não julgamento, não apontar, mas confiar na pessoa do Espírito Santo para transformar pessoas. Amém. Então, essas igrejas, elas precisam cada vez mais estarem presentes nas cidades, presentes nos países. E eu entendo igrejas desse jeito, então vamos pegar esse público e dizer o seguinte, ei, peraí, a sua má experiência não define uma igreja. Fantástico. Vem aqui. Conheça essa igreja. Fantástico. Venha para essa igreja. Fantástico. Veja, são líderes que são humanos, não são superstar, não são pessoas... são pessoas... Comuns, exato. Comuns. E eu percebo que essas igrejas estão espalhadas, tem muita gente, tem muitas igrejas saudáveis, tem muitas igrejas maravilhosas. Eu acredito que falta mais publicidade, falta mais essas pessoas, né? Infelizmente, as más notícias... Correm mais depressa, não é? Correm mais depressa, né? Mas, o Francisco, eu sou da geração que teve a experiência de excelentes igrejas. Né? Eu conheço muitas boas igrejas. Fantástico. Eu tenho convivência com líderes maravilhosos. Por isso que eu vejo que esse movimento, não é, que não, eu não preciso estar na igreja, eu posso ficar aqui, entendeu? Eu sou a igreja, assim, eu escolho meu pastor, o que me agrada. E esse é um movimento perigoso. Não é? Eu sou ainda do Salmo 92. Plantado na casa do Senhor floresce. Plantado na casa do Senhor cresce. Eu sou da moda antiga, do estar na igreja, do celebrar junto. Eu tenho uma frase que diz assim, 4 paredes não definem uma igreja, mas nos ajuda a ser igreja. Fantástico. Não é? Sim, ok, igrejas são 4 paredes, não é?
Não, mas ela nos ajuda. Adoro isso. Glória a Deus Adoro pela igreja presente, a igreja local, a igreja que se reúne. E aquela igreja, ela se espalha na semana, em pequenos grupos, né? Nas amizades, nos relacionamentos. Essa igreja se espalha ajudando o pobre, o necessitado. Amém. Essa igreja discipula, essa igreja ajuda uns os outros. Essa comunidade, essa eclesia. Eu vejo que eu sou muito de resgatar essas pessoas Fantástico. que foram feridas, Fantástico. que foram decepcionadas, e dizer o seguinte: ei, isso não define igreja. Vem para cá, vem olhar. Eu não estou dizendo que seja a minha igreja, Certo. mas assim, existe uma igreja saudável. Certo. Procure uma igreja saudável. Certo. Existe um líder saudável. Procure. No dia que você perceber essa igreja, você vai perceber, poxa vida, é muito bom estar na igreja. Fantástico, adorei a sua resposta. Essa frase já anotei, agora vou começar a usar também. Vou dizer que é do Pastor Costa. Mas falando então sobre a igreja e sobre como construir a igreja, e a sua igreja é uma referência, é uma influência, o que é que diria que foram algumas chaves, convicções, ferramentas, assim as coisas mais importantes, marcas de um líder e um pastor construir uma igreja vibrante, saudável, que é uma boa referência para as pessoas? Quais são algumas marcas que nós podemos aprender consigo de construir a igreja? Ótimo. Há muito tempo eu persigo o sucesso do ponto de vista de Deus. Top. Eu digo uma coisa, Francisco, que quando eu olho, né, ali no livro de Apocalipse, né, o Espírito Santo trazendo a carta para as 7 igrejas, eu acredito que o Espírito ainda escreve cartas para as igrejas. Ele ainda tem uma carta para cada igreja. Fantástico. Quando eu leio ali o que é que Jesus ele chama a atenção do que é bom, do que é saudável, ele chama a atenção do que precisa ser corrigido, ele chama a atenção do que precisa ser dito. Ele ali fala, ele ainda continua falando, Amém. ele ainda continua dizendo. Então, respondendo a sua pergunta, eu vejo que existe um sucesso do ponto de vista de Deus. Fantástico. Para mim, uma igreja que tem sucesso do ponto de vista de Deus é sobre uma experiência com Deus. Fantástico. Uma igreja onde o líder, o pastor, os voluntários, os membros, todas as atividades é sobre uma presença manifesta de Deus. Top. Onde Deus se manifesta, onde a pessoa diz, eu não sei o que está acontecendo aqui, mas eu estou sentindo algo no meu coração. E esse algo no meu coração é sobre uma voz que a gente sabe que é o Espírito Santo. Amém. E ele sai daquele lugar dizendo o seguinte, eu preciso conversar com a minha esposa. Top. Eu preciso conversar com meu irmão. Eu estou saindo, eu sinto que eu preciso mudar alguma coisa na minha vida. Ele não sabe dizer, mas a gente sabe que Deus falou aquela pessoa. Fantástico. Então, eu vejo uma presença manifesta, mas essa presença manifesta de Deus aponta para Jesus Cristo. É uma igreja centrada no Evangelho Amém. de Jesus. Amém. É Atos capítulo 2, assim, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Né? Então, é o Evangelho de Jesus. É uma igreja onde o sucesso é Jesus Cristo. Deus se manifesta, mas apresentando o Filho dele. E o Filho dele é através de uma ação do Espírito Santo. Amém. Então, o sucesso do ponto de vista de Deus, essa igreja que Deus se manifesta, apresentando Jesus e a experiência do novo nascimento pelo fato de eu ter conhecido Jesus e eu dizer, eu sou pecador e eu preciso ser perdoado. Então, o sucesso do ponto de vista de Deus não é apenas uma igreja onde tem muitas pessoas. Certo. É uma igreja onde as pessoas experimentam Deus, conhecem Jesus, elas nascem de novo, elas são batizadas, elas têm relacionamento saudável. Eu vejo que relacionamento saudável é uma igreja cujo sucesso, Deus diz assim, eu estou nessa igreja. Eu estou aqui. Né? Porque eu estar e dizer assim, cara, Francisco, eu caminho com o Francisco caminha comigo, e a gente se ajuda, Fantástico. e a gente ajuda outras pessoas. Eu vejo que o sucesso do ponto de vista de Deus em uma igreja é generosidade.
A generosidade, para mim, é um antídoto contra a avareza. Aqui, só quero abrir um parênteses, né? A gente não fala generosidade, a Bíblia não fala generosidade só por levantar recurso para a igreja. Certo. A Bíblia fala de generosidade porque generosidade blinda o nosso coração contra a avareza. Uau. A avareza, né, Francisco, ela é uma independência de Deus. O avarento não é uma pessoa que ele gosta de coisas e ele valoriza as coisas. Ele não depende de Deus, ele é independente de Deus porque ele tem as coisas. Uau. E a avareza não sai com oração. Uau. A avareza só sai com generosidade. Então, uma igreja de sucesso, do ponto de vista de Deus, é uma igreja generosa. Uma igreja onde as pessoas, elas, quando dão, elas dizem assim, é tão pouco comparado com o muito que eu tenho recebido de Deus. É tão pouco comparado com o meu nome escrito no livro da vida. É tão pouco do que eu dou. E essa generosidade não é apenas na igreja, essa generosidade é com o pobre, com o necessitado, é na família, é para a sociedade. E eu vejo uma igreja do sucesso do ponto de vista, uma igreja onde as pessoas servem. Top. Não apenas tem um título de voluntário. A gente usa, não tem problema nenhum, mas ela serve. São pessoas que dizem assim, eu amo gente, eu amo pessoas. E aí eu sirvo na igreja, eu sirvo na minha casa, eu sirvo no meu colégio, na minha faculdade, no meu ambiente. Então, quando você fala assim, dessa igreja que atrai pessoas, que as pessoas elas gostam de estar ali, para mim, ela tem, né, esse sucesso do ponto de vista de Deus. E eu persigo isso. Isso foi uma coisa que a gente fala nas nossas reuniões, fala com a nossa liderança, a gente é intencional nos cultos, nas mensagens, nós queremos ser essa igreja. Que o sucesso, a igreja é dele, o sucesso tem a ver com ele. Ele aplaude, essa é a minha igreja. Fantástico, eu creio que a sua resposta foi quase como um mapa, não é? Uma visão, um mapa, uma blueprint de como construir a igreja. Foi extraordinário. Eu creio que a parte final da resposta, em que falou sobre o coração de servir, o coração de voluntário, também é uma das marcas que eu vejo em si, na sua igreja. O que é que diria a um pastor como desenvolver uma cultura saudável, com garra, com energia, de voluntariado? Como é que se constrói isso? Primeiro, eu vejo que servir é uma cultura do reino de Deus, não é um método. Uau! Não é método. Não é sobre, assim, Estratégia, eu vou estabelecer aqui um método. Não, é cultura do reino de Deus. E aqui só um parênteses, né? O que é cultura do reino de Deus? São valores, princípios, é a ordem do reino de Deus. Certo. Quando Jesus ele diz assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim da terra como no céu, assim... Como é que o céu funciona? Então, justiça, verdade, transparência, integridade, santidade, amor. Então, assim, esses valores mudam uma sociedade. Servir. Top. Servir. Então, primeiro é entender que é uma cultura. Então, é uma cultura. Não é vamos... Uma estratégia, moda. É legal ter voluntário. Servir, exato. 2, servir é fruto de quem experimentou o novo nascimento. Incrível. Porque só uma pessoa que experimentou uma vida transformada carrega a natureza de Jesus. Top. Então, é ensinar as pessoas assim, porque você se parece com Jesus. Porque você carrega a natureza de Jesus. Então, se você carrega a natureza de Jesus, você ama o Pai, ama a palavra do Pai, ama o que o Pai ama, celebra o que Jesus celebra. Se você nasceu de novo, você perdoa, você ora, você serve. Então, é uma cultura. É fruto de quem carrega a natureza de Jesus. A cultura do voluntariado passa também por enxergar gente. Então, não é eu valorizar o que eu faço, eu valorizar quem eu sirvo. A quem eu sirvo. A quem eu sirvo.
É enxergar que, por exemplo, nós estamos aqui numa sala, tá certo? Tem gente servindo. Eles não estão olhando uma câmera, não estão administrando uma câmera, não. Eles estão servindo gente. Top. Tem pessoas que vão assistir esse podcast e dizem assim, poxa vida, eu quero estar numa igreja, eu quero ser um líder melhor, eu quero me desenvolver. Sem dúvida. Por quê? Porque tem gente servindo. Sem dúvida. Então não é sobre uma mesa de som, um microfone. Certo. É enxergar em tudo que faz uma pessoa. Top. Fantástico. Né? Eu vejo a outra coisa do voluntário, né? de servir. Né? Então passa por uma cultura, carrega a natureza de Jesus, enxerga a pessoa, ama quem serve, não o que faz. E outra coisa, ama todas as pessoas. Top. Ama todas as pessoas. Eu vejo que quando a gente carrega a cultura de amar e servir, a gente ama todas as pessoas, porque Jesus ama todas as pessoas. E eu digo que nós fomos chamados para amar. A única pessoa que transforma é o Espírito Santo. Nós não fomos chamados para transformar pessoas. Nós fomos chamados para amar pessoas. Então, já pensou se numa igreja a gente começa a viver essa cultura de amar todas as pessoas? Fantástico. Todas as pessoas. E servir todas essas pessoas. Todas as pessoas. Não importa a cor, não importa o que carrega, não é o passado dela, é amar e servir essas pessoas. E confiar que quem transforma é o Espírito Santo de Deus. A outra coisa da cultura do voluntariado é que ela precisa acontecer em todos os lugares. Não é eu botar uma jaqueta, um casaco e dizer assim, sou voluntário. Ok, e depois do culto, tirei... Já não sou. Não, eu sirvo aqui, na igreja, eu sirvo em casa, eu sirvo no trânsito, do que só servir na igreja. em todo lugar. Em todo lugar. Eu acredito que quando a gente olha, né, para mim, eu vejo dois textos bem marcantes para mim, quando Jesus lava os pés dos discípulos, né? E ele pergunta, vocês entenderam o que é que eu fiz? Eles não entenderam, porque eles não carregavam a natureza. E Jesus diz assim, vocês me chamam mestre, Senhor. E assim, eu sou. Assim, para mim isso é normal, não fiz nada de... Assim, isso é normal, lavar os pés de vocês. Eles não entenderam. Incrível. Depois, quando eles recebem o Espírito Santo, eles assim, eles passam a servir, passam a amar, passam a fazer isso como normal. Natureza. Né? A outra passagem para mim que marca muito é quando Jesus ele fala para o doutor da lei, né? Ele chega e diz assim, como é que eu vou para o céu? Como é que eu... Ele diz assim, você ensina as pessoas, e assim, então diz você, aí ele começa a dizer, os 2 maiores mandamentos, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, tal, e ele diz assim, e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus diz assim, legal, fantástico, faz isso, e você está demonstrando uma pessoa que teme a Deus, que ama o Filho de Deus, você é salvo. E aí ele diz assim, quem é o meu próximo? Não sabia quem era o próximo. E Jesus conta a história. Isso. E aqui, resumindo, o samaritano, ele viu, ele parou, ele agiu, ele investiu. Ele conhecia? Não. Onde é que estava? Numa estrada. Que dia era aquele? Um dia comum. E é nesses dias comuns, é nessas horas que ninguém vê, é nesses momentos onde não tem câmera, é esse momento onde não tem um Instagram, que Deus prova. Então, já pensou se a gente vive essa cultura do reino de Deus, de amar todas as pessoas, em qualquer lugar, não porque eu estou no Instagram, não porque as pessoas vão ver, mas porque eu carrego o amor de Deus e a natureza de Jesus. Fantástico. Extraordinário. Isto foi quase uma masterclass sobre como construir uma cultura de voluntariado incrível, incrível. Eu creio que um pastor que entenda esta mensagem, que carregue esta mensagem, tem o que é preciso para fazer nascer uma equipa entusiasmada, uma igreja entusiasmada. E eu creio que isso tem acontecido na Videira. É uma igreja que
cresce porque é saudável, que expande porque tem esta cultura, e recentemente anunciaram novos campos e localizações, e achei tão extraordinário, não pela primeira vez, mas já de um legado de crescimento. Quando o pastor Costa olha para a expansão, olha para plantar novos campos, para pastores que nos estejam a ouvir com esse sonho, com esse desejo no coração, o que é que diria? Qual é que é assim, o primeiro passo, o segundo passo? O que é que um pastor pode pensar quando for a altura de expandir, de começar algo novo? Se calhar uma segunda reunião, se calhar um segundo campus. Quando é a altura de expandir, quais são algumas chaves para isso? Excelente pergunta, Francisco. Primeiro, levantar pessoas. No nosso caso, a gente abre um campus porque tem uma direção de Deus, porque a gente vê que pode ser relevante naquele lugar, naquela localidade, mas porque a gente tem pessoas. Fantástico. Eu digo que esse é o maior desafio de qualquer líder. Abrir um campus, abrir uma igreja, e sem ter gente para ir, você pode matar, vamos dizer, o campus 1. Uau. Eu estou aqui querendo abrir o campus 2, tá certo? Mas eu preciso estar lá, e eu preciso estar aqui, eu preciso mandar gente aqui, eu preciso tirar do louvor aqui. Daqui a pouco, os dois estão fracos. Daqui a pouco, os dois estão fracos. Porque eu preciso ter gente. Certo. Então, formação de gente, formação de pessoas. Fantástico. Formação de voluntários. Fantástico. Né? Eu acredito que também a questão de, assim, você tem condições de replicar a mesma cultura? Algo que eu aprendi muito com a Hilson, desde a primeira vez que eu estive lá, em 2006 eu ando, não é? Aqui, minha casa. 20 anos. 20 anos, né? Algo que eu vejo é essa mesma cultura, carregar. Certo. Não é? Lógico que Portugal é diferente da Austrália, é diferente, né, mas da Espanha, mas você tem o mesmo coração. Você tem as mesmas, algumas características que carregam o DNA, a marca. Né? Não é apenas uma franchise. Não, é um coração que, né, pulsa uma igreja. É a mesma coisa que a gente faz. Fantástico. Sim, a gente chama, né? Somos uma casa, a mesma coisa de vocês, com vários quartos. A gente tem quartos diferentes, mas nós estamos na mesma casa. Então, assim, líderes, eu consigo replicar o mesmo DNA, Fantástico. a mesma cultura. O líder que está lá, né? O pastor que está lá, carrega o mesmo coração. Certo. Então, essas duas igrejas, quando alguém sai daqui, ali, vai para lá, está na mesma casa. Está na mesma casa. Eu estou em casa. A outra coisa, assim, né, é você saber ser intencional. Ser intencional. Assim, às vezes as pessoas abrem, assim, por quê? Exato. Por que eu estou abrindo? Por que eu estou indo? Qual é o motivo que eu estou indo para lá? Eu acredito que abrir uma igreja, abrir um campus, é sobre fazer com que, naquele lugar, aquela igreja, ela possa ser uma influência. Fantástico. Uma influência. Fantástico. Qual o objetivo de nós estarmos lá? Ser uma influência. A outra coisa é recurso humano, recurso de processos, gestão. Gestão. Assim, ok, como é que eu vou gerir esses dois lugares? Como é que eu vou gerir tudo isso? Né? Sobre gestão, né, Francisco, eu vejo que o problema de muitos pastores, de muitas igrejas, não é teologia, é gestão. É processo. Interessante. É processo. Assim, tem processos. Né? Eu consigo ter processo em 2 campos, em 3 campos, em 3 igrejas, em 5 igrejas, em 10 igrejas. Né? Eu creio que levantar líderes, gestão, ter cultura, conseguir ser relevante, por quê? Porque nós não somos isolados, nós somos uma só igreja. Fantástico. Uma só igreja. As pessoas precisam que isso aconteça. Né? E uma direção de Deus. Né? Fantástico. O pastor Costa, neste momento, já é considerado por muitos um general na fé. Alguém que carrega um legado e uma história.
Quando olha para a próxima geração de líderes, eu creio que também na sua igreja já está a nascer uma nova geração de líderes. Quando olha para a próxima geração, o que é que diria? O que é que está no seu coração para a próxima geração em termos de um conselho, uma direção, uma correção? O que é que arde no seu coração para a próxima geração de líderes? Eu tenho tido excelentes experiências com a próxima geração. Então, no meu coração sempre eu investi, né, na verdade, ser essa igreja onde todas as gerações estão caminhando, são saudáveis. Então, a minha geração, ela quer, o desejo dela é deixar um legado. Fantástico. Né? Mas também, a antes que vem, né, ela está dizendo assim, eu preciso dessa geração porque ela me dá força. Certo. Ela me inspira. Certo. Ela é tecnológica, ela me Certo. ajuda. Certo. Então, ela precisa enxergar que eu tenho uma experiência. Uma história. Eu tenho uma história, mas a minha geração precisa comunicar com essa e dizer assim, você tem vigor, você tem força, hoje você Fantástico. tem tecnológico, me ajuda. Fantástico. A gente trabalhar juntos. Eu acredito que é comunicar, Fala falar. um pouco sobre isso. Como ser uma igreja multigeracional, em que numa igreja as gerações dão força umas às outras e não há tensão. Eu acredito que assim, as gerações precisam conhecer quem elas são. Né? Cada geração precisa, e a gente precisa ser intencional, precisa chamar atenção, precisa dizer, precisa conversar com eles. Ei, vem cá, vocês sabem disso, vocês são tecnológicos, vocês fazem multitarefas, eu não consigo fazer isso, me ajuda. Vem cá, me ajuda isso aqui. Mas vem cá, deixa eu te falar uma coisa, não precisa errar. Não faz isso aqui, não. Isso aqui eu já errei. Senta comigo. Fantástico. Eu preciso... Não é? Então, comunicar, conversar, entender o que é que cada geração pode contribuir com a outra. Fantástico. Conversar, ser intencional, proposital. Fantástico. Conversar o que é que cada geração contribui com a outra. Top. O que é que cada uma é, Top. o que é que cada uma carrega de força, de talento, o que é que cada um precisa. Opa, isso aqui não é saudável. O que é que não é saudável na minha geração? Olhar para essa e dizer o seguinte, esses caras só estão aqui porque eu dei. Esses caras só estão aqui porque eu construí. Esses caras só estão aqui porque eu... Assim, vem cá. É isso? Isso aqui tem valor? Não, vem cá. Eu construí porque também eles ajudaram. Top. Eu construí porque eles trouxeram também gente. Top. Entendeu? Essa aqui também não pode dizer o seguinte, são velhos, esses caras não sabem de nada, não sabem de... estão me atrapalhando. Então, assim, olhar com desprezo. Certo. Né? E como é que a gente junta? A grande pergunta, e que eu tenho tido essa experiência, como é que a gente junta todas essas gerações quando elas começam a servir umas às outras? Servir. Servir. Essa geração servindo essa. Essa geração servindo essa. Essa geração servindo essa aqui servindo. Então, as gerações amando. E aí, o que é isso? É você ver no estacionamento, gente com 14 anos, com 30, com 50. Gente na recepção com 15, com 30, com 50. Gente no lounge com 30, com 15. E essas gerações conversando, trocando experiência, essa acreditando nessa, dizendo o seguinte, vem cá, você pode errar, não tem problema nenhum. Nós temos um ambiente onde você pode errar. E eu quero ajudar isso, servindo, acreditando e cooperando. Faz sentido? Fantástico, fantástico. Voltando à pergunta original, este parênteses foi extraordinário. Eu creio que é algo que nós temos o privilégio de também ver na nossa igreja. Gerações diferentes, mas a contribuir. E é algo que eu acho extraordinário. Mas voltando à pergunta original, do que é que diria então à próxima geração de pastores e líderes, uma palavra de direção, uma palavra de conselho? Quando pensa em pessoas que têm hoje 20 anos, 30 anos, querem abraçar o ministério, querem servir com longevidade, querem ser pioneiros de igreja, querem construir igreja, o que é que arde como palavra? Excelente. Eu digo assim, não perca a essência. A essência.
não é apenas se comunicar bem, não é apenas ser bom nas mídias, não, ter raiz na essência do Evangelho de Jesus. Seja profundo no Evangelho de Jesus, seja profundo na palavra de Deus. A palavra de Deus ainda cura, Amém. A palavra de Deus ainda Amém. Transforma. Amém. Eu digo assim, seja profundo, não perca a essência do Evangelho, a essência de Deus. Fantástico. Mas tenha a sua cabeça. Fantástico. Seja vocês. Sejam tecnológicos, sejam criativos. Eu digo, uma geração que tem o meu coração, mas não tem problema nenhum de ter a cabeça deles. A cabeça. Então, uma geração que tem um coração de Deus, mas estão em constante movimento, em constante transformação, sem perder o coração, sem perder a essência, amando gente, amando a palavra, amando a casa de Deus, amando o Espírito Santo, seja conduzido pelo Espírito Santo, os mesmos princípios que não mudam. Os princípios de Deus não mudam. A palavra de Deus não muda, mas essa geração tem a coragem de impor um movimento, de estar sempre se transformando. Isso aqui não existia na minha época. Uau. Né? Claro. O Instagram não existia na minha época. Vem aí a inteligência artificial, tá certo? Utilizar tudo isso aí. Top. Mas o quê? Sem perder a essência, sem perder a unção. Dependendo do Espírito Santo. Amém. Cada vez mais, eu posso usar a inteligência artificial? Sim, eu vou para as mídias, sim, utilize tudo isso, mas deixa eu te falar uma coisa. Mais uma vez, não perca a essência. Top. Não perca a essência, não perca a unção. Top. Última pergunta, infelizmente estamos quase a terminar, mas quando olha para o futuro da igreja, o papel da igreja no mundo em que está inserida, o futuro da igreja, o que é que vê? Qual é que é assim, a visão para o futuro da igreja? Eu vejo uma oportunidade ímpar cada vez mais. A igreja entrando na sociedade e dizendo para a sociedade, nós temos uma resposta. Nós temos uma resposta. Eu vejo uma igreja que vai avançar, eu vejo uma igreja que vai crescer, eu vejo uma igreja avivada, Amém. Porque nós temos a resposta para essa sociedade. Amém. Uma sociedade onde ela procura, sem Deus e sem Jesus, manter-se em família. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Nós temos a resposta. Jesus Cristo é a resposta para a família. Jesus Cristo é a resposta para a família. Quando eu olho para o futuro, cada vez mais uma sociedade onde a procura de segurança. Eu preciso estar seguro, e aí se apega a um emprego, é bom. A ter recurso, bom. A guardar dinheiro, é bom. Mas deixa eu te falar uma coisa, tudo isso vai passar. Nós temos a resposta, vida eterna. Jesus é o único que garante vida eterna. Tudo isso vai passar. Quando eu olho para o futuro, eu vejo oportunidades incríveis para a igreja, porque a igreja, através de Jesus, da palavra de Deus, vai trazer missão de vida. Essa sociedade, quando a gente olha, qual é a missão das pessoas? Estão aqui para quê? Nós temos uma resposta. Jesus é o único que, quando entra na nossa vida, traz missão de vida. Traz missão de vida para o empresário, traz missão de vida para a dona de casa, traz missão de vida para o político, traz missão de vida para as pessoas. Então, quando eu olho para o futuro, eu vejo cada vez mais essa igreja crescendo, essa igreja avançando, entrando na sociedade com uma resposta, e a resposta se chama Jesus Cristo. Amém. Eu estou entusiasmado em relação a esse futuro. Fantástico. Muito obrigado, Pastor Costa Neto, pela sua presença aqui no nosso podcast. Foi um prazer enorme. Espero que tenham todos tomado notas e sido contagiados pela energia, a paixão que o Pastor Costa carrega. Este é um podcast da Hillsong Network. Se queres saber mais sobre isso, podes ir ao nosso site ou então às redes sociais. Nós promovemos Casa Aberta todos os anos e também vários long lunch durante todo o ano. São alturas em que pastores principais de dezenas de igrejas se juntam para falar um pouco sobre a igreja local, inspirar e equipar a ir mais longe, e gostávamos muito de contar contigo. Muito obrigado e até ao próximo episódio.